PF e CGU investigam fraude bilionária em aposentadorias e pensões do INSS. A Polícia Federal, em parceria com a Controladoria Geral da União, CGU, deflagrou nesta quarta-feira 23 uma operação de grande escala para apurar um esquema de descontos associativos aplicados ilegalmente em benefícios previdenciários. Ao todo, estão sendo cumpridos 211 mandados em 13 estados brasileiros e no Distrito Federal. As investigações apontam que entidades e sindicatos vinham recebendo, entre os anos de 2019 e 2024, valores descontados mensalmente de aposentadorias e pensões sem o consentimento dos beneficiários. Estima-se que o montante obtido irregularmente chegue a 6,3 bilhões de reais. Por lei, qualquer desconto em benefícios do INSS precisa ser autorizado de forma expressa pelo titular, salvo quando houver determinação judicial. Entre os alvos da operação está o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, que assumiu o cargo em 2023 e foi afastado de suas funções por decisão judicial. Além dele, outros 5 servidores do Instituto também foram afastados. A ação recebeu o nome de Operação Sem Desconto e investiga crimes como corrupção ativa e passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro, violação de sigilo funcional e falsificação de documentos. Um dos investigados é Vanderlei Barbosa dos Santos, diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS, que também teve o nome envolvido no esquema. Agora 11h37, informação nova para você, documentada sobre ações na Justiça com o esquema do INSS, que foi descoberto pela CGU e também pela Polícia Federal e que gerou a queda, pelo menos o afastamento do presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto. Operação das mais graves, mais delicadas e que mostra que ali, no centro do Instituto, tem muita coisa que precisa mudar e, principalmente, mostra a desproteção do aposentado. Deixa eu contar a história, então, aqui para vocês, que eu já estou com o documento e vou mostrar em seguida. Um dos casos, são vários casos que foram já enviados à Justiça, estão correndo, é sobre um aposentado que estava doente. Ele estava com incapacidade permanente em razão de uma doença neurológica de evolução progressiva e incapacitante. Esse aposentado, ele teve um problema seríssimo. Ele fraturou a primeira vértebra cervical. E aí, esse aposentado foi roubado nesse esquema em que entidades, sem nenhuma autorização dele, passaram a descontar do benefício dele todo mês um valor, a roubá-lo sistematicamente e automaticamente. Era um desconto tipo um consignado. E aí, segundo esse caso, ele começou a olhar, ele pediu, obviamente, para alguém olhar, porque ele está com um problema de restrição de movimento, para uma pessoa olhar para ele e percebeu agora em julho do ano passado um desconto que ele não tinha autorizado. E aí, ele começou a procurar o INSS. E aí, o desconto que ele não tinha olhado, que era de julho do ano passado, ele foi olhar mês a mês, começou em fevereiro de 2024, ou seja, mais de um ano depois. Por que ele demorou a descobrir? Porque ele é um idoso e porque ele está com esse problema de saúde. A partir daí, ele passou a buscar ajuda jurídica, E o advogado já entrou na Justiça, o advogado do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que diz que tem uma série de ações iguais. E olha aqui, vamos juntos? Olha o tipo de abordagem que esses aposentados recebiam, segundo essa ação que já corre na Justiça aqui de Brasília. Primeira coisa, eles tentavam uma filiação compulsória. Os aposentados eram enganados, cadastrados, sem o consentimento deles ou sem saber que aquilo era uma adesão. Também havia gravações manipuladas, utilizadas gravações telefônicas sem validade jurídica para simular autorização de descontos. Então, isso era tido como base no INSS de uma autorização de desconto que nunca aconteceu. Aquisição ilegal de dados. As associações obtinham informações dos segurados para incluir seus nomes nesses descontos ilegais. Descontos ilegais, traduzindo, pega dinheiro do aposentado e tira de forma automática. Conluio com empresas de seguro. Algumas seguradoras operavam diversas entidades fraudulentas. E aí a falta de fiscalização, segundo essa ação judicial, portanto a gente está tratando de um documento formal,
Auditorias demonstraram que a supervisão do INSS era precária, permitindo que os descontos ilegais ocorressem por longos períodos. E aqui a gente já deixa, como a gente já procurou o INSS, mais um pedido para que, então, o Instituto se manifeste. Eu vou jogar para o Valdo em seguida, só com mais uma informação. Nessa mesma ação, a defesa desse beneficiário, que a gente não vai citar o nome, tem uma questão de sigilo, diz que uma auditoria interna do INSS, anexada a essa ação, revelou que mais de 60% dos descontos investigados não possuíam comprovação adequada. Ainda assim, as entidades continuavam habilitadas pelo INSS a cobrar essa mensalidade descontada. Queria jogar aqui para vocês, no meu blog, agora a avaliação política do que a gente está vendo. Como nós estamos mostrando desde cedo na programação, a Polícia Federal discorda dessa avaliação política do ministro Carlos Lupe, que funciona ali nessa coletiva de imprensa como uma espécie de advogado do Stefanuto. Como ele próprio disse, é de inteira responsabilidade, de sua inteira responsabilidade, a indicação do Stefanuto, que foi afastado pela Justiça. A Justiça também discorda do que ele está dizendo, porque a polícia, como nós estamos mostrando desde cedo, e a CGU já avançaram muito, CGU e IPF avançaram muito nessa investigação, que, segundo as minhas informações, é só o começo, só está no começo. Dentro do governo, o que o governo teme? Obviamente que esse escândalo se alastre e está cobrando informações do Carlos Lupe. Vou repetir aqui, palavras do ministro, é de inteira responsabilidade dele o Stefanuto no cargo. E não só o Stefanuto, porque como a gente mostrou, a Isabela acabou de mostrar, são 6 pessoas, 6 funcionários públicos, que a gente ainda não sabe exatamente a extensão do papel que eles exerciam nessa organização criminosa, acho que a gente pode colocar dessa forma, dentro desse esquema, que estavam roubando, tirando dinheiro de aposentado e de pensionista. Então, você tem o Stefanuto, você tem o procurador-geral do INSS, o Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira, o coordenador-geral de suporte ao atendimento ao cliente do INSS, Giovanni Batista, o diretor de benefícios, Vanderlei Barbosa dos Santos, coordenador-geral de pagamentos e benefícios, Jacimar Fonseca da Silva, e o 6º, que é um policial federal suspeito de dar suporte ao grupo criminoso, utilizando o cargo para isso. Ele não teve o nome divulgado, informações que a gente tem aqui, trazendo para você, assinante. Por que eu estou falando que isso aqui é a grande preocupação do governo hoje? Porque é um caso, um escândalo muito fácil de ser entendido pelas pessoas. Todo mundo sabe o que é você contribuir com a Previdência. Todo mundo sabe o que é você ser um aposentado, o que é você ser um pensionista. Então, vocês imaginem um governo que já não tem gordura para queimar. Vimos nas palavras do ministro da Justiça agora há pouco, Ricardo Lewandowski, o governo não vai tolerar nenhum caso de corrupção. Mas esse é um caso de corrupção. Esse é um caso de corrupção. Então, assim, que, como eu estou reforçando e vou frisar, tem nas mãos de gente do governo um grande esquema, porque isso é um grande esquema. A gente não sabe exatamente a extensão do esquema, mas o Stefanuto foi indicado pelo Lupe. O Lupe é ministro da Previdência. O Lupe é ministro de que governo? Do governo Lula. Então, eles devem explicações. Flávia? Eles devem... O que é que a investigação vai, como se faz habitualmente, descobrir ou tentar descobrir? Qual é o grau de culpa de cada um dos envolvidos? Então, juridicamente falando, e vou usar aqui, e peço escusas, um latim, existe a culpa stricto sensu e a culpa lato sensu. A culpa lato sensu, no sentido amplo, pode ser por imperícia, negligência ou imprudência. Então, a polícia vai investigar que tipo de culpa algum servidor incorreu. Existe a culpa stricto sensu, que é o dolo, é a vontade de provocar o resultado criminoso. Então, nesta fase das investigações, não sabemos ainda o grau de culpa de cada um dos servidores. Queria aproveitar também para complementar a primeira resposta, a resposta anterior, no sentido do ressarcimento daquilo que foi indevidamente subtraído dos aposentados e pensionistas. É claro que muitas dessas entidades têm patrimônio,
tem bens, inclusive foram arrecadados muitos bens e muito dinheiro em espécie. Tudo isto será, num primeiro momento, utilizado para fazer face a essas reivindicações que certamente virão. É claro que o Estado, não é, responderá por isso subsidiariamente. É um processo complexo, é um processo que terá que ser examinado, como disse, repito, caso a caso.